Olá, nós vamos ver agora, uma introdução rápida a conceitos básicos de ecologia. Lembrando que muitos desses conceitos vocês já viram lá no Fundamental 2, tá? Mas quando eles aparecem em exercícios, aparecem problemas, é importante que a gente faça um repasso, uma revisão. Então, primeiro a gente tem aí uma imagem do planeta Terra e esse termo dizendo biosfera, que seria a biosfera. Como o texto do slide diz, ele fala, olha, camada superficial terrestre capaz de suportar a vida. O que seria suportar a vida? Seria de condições de que um ser vivo pudesse existir. Então, a gente sabe que um ser vivo precisa de basicamente de água, né? Então a gente está aqui presente a hidrosfera. Então, a oferta de água que é fundamental para os seres vivos existirem. Nós precisamos de uma atmosfera, e a gente tem que lembrar que nessa atmosfera tem os gases que a gente respira, o oxigênio, né? A gente faz troca com esse meio ambiente, com essa atmosfera, liberando o gás carbônico. O oxigênio em grandes altitudes recebe a energia da radiação UV e faz com que esses átomos de oxigênio se juntem formando o ozônio. O ozônio é nosso filtro solar, entre aspas, uma metáfora que protege a vida na Terra da radiação ultravioleta. Lembrando que essa radiação ultravioleta pode causar problemas aí de mutação no DNA, que literalmente leva à destruição do material genético, tá? Nós temos também a crosta terrestre, onde, por exemplo, as plantas vão retirar seus minerais para sobreviver e nós, animais, retiramos esses nutrientes por meio das cadeias alimentares, por meio da nossa alimentação. Então, além de, a gente ter a vida ali, nós precisamos de um suporte físico também, tá? Então, a gente tem aqui a atmosfera, o conjunto de gases, a hidrosfera, conjunto de água que tem na superfície, e crosta terrestre, onde a gente tem todos esses elementos juntos que propiciam esse suporte à vida, a gente chama de biosfera, tá? Então, nós vamos ver aí mais para frente a definição de ecossistemas, mas uma outra definição possível seria que todos os ecossistemas da Terra junto, então, todas as áreas que possuem seres vivos e meio ambiente, meio físico estabelecendo relações, tudo isso junto forma essa biosfera, ok? Então, é o sistema global em que a gente considera todos os meios ambientes do planeta e a relação que eles estabelecem entre si. Então, só para a gente ter uma noção do que a ecologia estuda, lembrando que ecologia, se a gente fosse olhar lá para a origem da palavra, seria o estudo da casa, o estudo do ambiente de vida, ok? Então, nós temos aqui uma escala, mundo cósmico, que está aqui fora do nosso planeta, conhecimentos aí de astronomia da nossa galáxia, dos exoplanetas, que nós vemos aí às vezes na televisão falando, planetas que são localizados fora da nossa galáxia, fora do nosso aqui ambiente imediato. Então, quando a gente está estudando planeta, sistema solar, galáxia, universo, conjunto de galáxias, enfim, tudo, a gente está estudando aí algo que vai para o domínio da astronomia. Quando a gente estuda coisas muito pequenas nesse mundo micro, partículas subatômicas, átomos, moléculas, aqui nós estamos dentro do domínio da física e da química, lembrando que a física quântica que estuda esse universo das partículas subatômicas, e a química aí com esse universo dos átomos e moléculas. Lembrando que toda a explicação que eu estou dando aqui, gente, é uma simplificação. Como toda simplificação, ela é grosseira, faltam dados. A gente poderia explicar muito mais detalhes sobre o que cada uma dessas ciências pode explicar. Mas aqui a gente tem um controle geral, um controle bem para a gente ter uma ideia de onde a ecologia se localiza. E aqui a gente tem um esquema que mostra a vida. Então, aqui seria o espectro de estudo da biologia, a ciência que estuda a vida. Lembrando que a gente está ali se preocupando a partir de células, porque todo ser vivo, dentro daquele conceito da teoria celular, que é uma das espinhas dorsais da biologia, a gente entende que um ser vivo é composto de pelo menos uma célula. Então, a gente vai estudar como essas células funcionam, como essas células formam tecidos, como esses tecidos formam os órgãos e depois os sistemas do corpo. Então, isso aqui a gente está no domínio da biologia. O que a ecologia, nesse recorte, vai estudar? Vai estudar a partir de organismo. Eu quero saber a relação dos seres vivos entre si e a relação dos organismos vivos com o meio ambiente, ok?
Pessoal, eu vou pedir desculpa para vocês que às vezes vai ter uns sons aqui de fundo, né? Que a gente tem uns patrocínios da linha do metrô, da construção aqui do lado da minha casa. E assim, nunca para o barulho. Então, às vezes não tem um outro momento para um momento de paz e silêncio para gravar, tá? Então, minhas desculpas. Então, a gente tem aqui os organismos. O que é um organismo? É um ser vivo, ok? Você é um organismo. O seu cachorrinho em casa é um organismo. O gato é um organismo. Então, estou falando de um ser vivo. Esse organismo, aqui a gente tem, né, um tipo de um cervinho, aqui é um desenho meio confuso, né? Parece um cervo, que é meio um cachorro. É um desenho da qualidade daquele que eu faria, né? Mas vamos fazer de conta que isso aqui é um cervo. Esse pequeno cervinho aqui, ele é um organismo vivo. Quando eu paro para juntar uma população, vários indivíduos da mesma espécie, eu tenho uma população. Então, você assiste a TV, você vê as aulas de geografia, o pessoal fala assim, a população de São Paulo, né, a população brasileira é de aproximadamente 200 milhões de habitantes. Tem esse conceito, população de seres humanos. Nós somos todos da mesma espécie, né, Homo sapiens sapiens. Você pode não gostar muito de alguém, você fala assim, não, esse aqui não é da mesma espécie que eu, não. Mas assim, supera, né? Mas somos todos da mesma espécie, biologicamente. Então, indivíduos da mesma espécie, que estamos vivendo, então, aqui no mesmo espaço geográfico, nesse exemplo da população brasileira no território brasileiro, que vivemos nesse mesmo momento histórico, né? A população brasileira do ano de 2021, né? No momento que esse vídeo está sendo gravado. Então, assim, a gente tem então um organismo, vários organismos da mesma espécie formam populações, tá? Uma população de uma determinada espécie. A comunidade já seria ali um grupo de indivíduos, várias populações vivendo juntas. Então, aqui nesse desenho aqui no canto, você vai ver, tem pássaros, então vou pensar, tem população de pássaros, os indivíduos da mesma espécie nesse ambiente. Uma população de arbusto, que são esses pequenos vegetais aí, né? O arbusto, a diferença de um arbusto de uma árvore é que o arbusto ele é mais baixinho e ele começa a ramificar os galhos desde a base, tá? Diferente da árvore, que forma um caule mais longo e vai ramificar aqui no topo, formando, né, a copa da árvore que a gente é bem acostumado a ver. Então, a gente tem uma população de arbustos, uma população de árvores, vamos assumir que todas elas sejam da mesma espécie, uma população dos nossos cervos aqui, população de esquilo, população de borboleta, população de gramíneas. Então, nós temos várias populações vivendo juntas e todas elas estabelecem relações entre si. O pássaro está lá comendo a sementinha do arbusto, vai depois bicar lá o fruto das árvores, os cervos estão comendo essa grama, não é? A borboleta vai polinizar as flores dos arbustos, das árvores, enfim, todos eles estão estabelecendo relações de troca de energia com esse meio ambiente. E nós temos um recorte um pouco maior, lembrando que aqui a gente começa do menor e aqui a gente está indo cada vez incluindo mais elementos. Então, nós estamos aqui num ponto em que a gente considera ecossistema. O que seria esse ecossistema? Conjunto de comunidades, várias espécies estão vivendo juntas naquele mesmo ambiente, e a gente está considerando nesse conceito de ecossistema o meio físico. Então, eu estou considerando aqui o ar, a água, a temperatura, a luz, essas coisas que não são vivas, não são seres vivos, não são organismos, mas que são necessárias, condições do meio abiótico. Lembra que sempre quando a gente coloca a na frente é uma coisa, é uma negação. Então, biótico seria meio vivo, abiótico, coisas não vivas, né? E, acima disso, todos os ecossistemas da Terra em conjunto cairiam no conceito que a gente viu de biosfera, tá? Então, o conjunto de todos os ecossistemas da Terra compõe a biosfera. Repetindo para frisar bastante, né? Então, olha aqui, a gente tem um nível de organização do menor para o maior, né? Lembrando que a gente começa na ecologia aqui quando a gente está falando de organismos, e nós temos aqui até o recorte da biosfera. Então, população, comunidade, ecossistema, biosfera. Todos esses aspectos nós vamos ver em aulas em sequência, tá? Como a gente vê, a gente estuda o crescimento da população, né? Esse crescimento pode ser positivo ou negativo. Então, a gente vai
destrinchar mais à frente esses dados. Comunidade, como existem diferentes tipos de relações entre as espécies. Ecossistemas, mudanças do meio ambiente, poluição no meio ambiente, introdução de espécies exóticas. Existe um bando de conhecimento que a gente pode colocar aqui para estudar as relações dos ecossistemas. Né? Biosfera, as relações entre todos os ecossistemas da Terra. Vamos dar um exemplo, né? A gente tem aí todos os anos, com exceção de 2020, que foi um ano muito diferente, né? Em que de repente a situação da pandemia tomou a frente, mas a gente tem todos os anos reuniões que se discute as relações entre, por exemplo, como as atividades humanas estão mudando o clima da Terra, né? Lembrando que a gente está numa época da história em que as pessoas acreditam que não existe mudança climática, que vacina não funciona, tem gente que fala que a Terra é plana, né? Tem gente também fala que não está tendo mudanças climáticas, né? Mas esse seria um grande tema em mudanças climáticas dentro dessa interação de ecossistemas, tá? Espécies e populações, então esse slide aqui vem para a gente sedimentar um pouquinho esses conhecimentos, tá? Então, espécie, o que seria uma espécie? Espécie, se eu falar para você, qual é a definição biológica de espécie? A gente vai entrar nessa definição que está aqui no slide. São da mesma espécie, são os organismos idênticos, parecidinhos entre si, tá? Capazes de cruzarem entre si, fazer filhotinho um com o outro. Então, potencialmente, qualquer macho e fêmea férteis daquela espécie, né, saudáveis, podem gerar filhotinhos. São capazes de gerar descendentes férteis. São capazes de ter filhotinhos e esses filhotinhos um dia vão crescer e reproduzir e ter seus próprios filhotinhos. Essa é a definição biológica de espécie. E aqui é uma definição que, assim, biologia é uma ciência que tem uma série de exceções. Então, por exemplo, vou dar um exemplo rápido. Escorpião amarelo. Escorpião amarelo, a espécie Titus cerulatus, é uma espécie que causa muito problema aqui na cidade de São Paulo com acidentes, né? Porque é um animal peçonhento, um animal que possui veneno ali e consegue inocular esse veneno na sua picadinha ali de ferrão. Então, o que acontece? Esse animal, você pode xingar, falar assim, essa safada, essa cachorra, porque ela é sempre fêmea, tá? Só tem fêmea na população de Titus cerulatus. Aí você vai falar, professor, e como é que faz isso, né? Como que ela vai gerar descendente aí? Ela faz um processo de reprodução que a gente chama de partenogênese. Paternogênese vem do grego paternos, virgem, gênese, origem. Ou seja, ela não cruza para fazer o filhotinho dela. Ela faz um processo aí de clonagem, né? A partenogênese seria um processo pelo qual uma fêmea faz cópias de si mesma, ok? Sendo que essas filhinhas dela são sempre idênticas geneticamente à mãe. Então, aí você fala assim, nossa, professora, mas aqui já tem um furo na sua definição. Muito bem, você está começando a entender bem biologia. A gente não tem um furo, gente, a gente tem um monte de furo. Mas, se um dia você cair no seu Enem, no seu vestibular, tá aí nas questões, essa é a definição clássica, ok? Os seres vivos pertencem à mesma espécie que habita uma determinada área, constituem uma população. Então, aqui a gente tem uma retomada do termo, que já foi explicado, mas vamos simplificar aqui para ver se vocês entenderam bem. Quando eu falo para você espécie, vem na sua cabeça um tipo, um modelo, baseado nas características que você viu de vários indivíduos daquela espécie, você formou um modelo mental. Esse tipo, né, a ideia, a abstração do que seria aquela espécie, é mais ou menos o que a gente fala quando ele é morfologicamente semelhante, ok? Então, quando vocês olham aqui para essa imagem, você pode não lembrar da definição clássica da biologia, mas você vai saber que todos esses peixes são da mesma espécie, porque eles são morfologicamente, a aparência deles é parecida, tá? Então, isso aqui é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, formam logo uma população de peixes, ok? Aqui a gente tem uma outra população, a imagem aqui até para mim está um pouco desfocada, né? Mas esse indivíduo você já sabe que são vários indivíduos da mesma espécie. Então isso aqui forma uma outra população, ok? Pássaros aqui, essas aves, perdão, marinhas. Essas aves aqui formam uma população da mesma espécie. Então aqui tem uma população, outra população. Margaridas, outra população de margaridas, ok? Lembrando que margarida, né, é todo pé da planta, né? Cada florzinha aqui, cada inflorescência, na verdade, né? Aqui uma planta tem várias inflorescências. Então, mas aqui a gente, assumindo que a gente tem várias plantas, nós temos aqui uma população de margaridas.
se nós fôssemos considerar, né, esses indivíduos, pelo menos dos 3 quadradinhos, como no mesmo ecossistema, a gente falaria, olha, tem 1, 2, 3 populações, mas nós temos uma única comunidade. Se todos os quadros estivessem no mesmo ambiente, nós falaríamos, nós temos 1, 2, 3, 4 populações, mas todos juntos formam uma comunidade, ok? Vamos ter mais aí um exemplo. Aqui a gente tem uma comunidade típica aí da savana africana. Todo mundo que já assistiu o Rei Leão vai achar isso meio, né, parecidinho, reconhecer a imagem. Nós temos aí, então, uma parte biótica, a parte viva desse ambiente. E nós temos outro termo que pode aparecer aí é biocenose, tá? Então, alguns livros de origem europeia, a gente vê muito esse termo sendo traduzido para o português, né? Biocenose. Então, biocenose e comunidade biótica, mesma coisa, é sinônimo. Indivíduos de espécies diferentes que habitam na mesma área. Isso é uma comunidade. Várias espécies vivendo junto, várias populações, estabelecendo relações entre si. Então, vamos ver aqui. Nós temos esses indivíduos aqui maiorzinhos, você não precisa nem saber o nome, tá? Ah, isso aqui você sabe que é uma população. Esses aqui, assim, ó, é uma outra população. Esses, olha, professor, eu acho que é uma outra população. Então, a gente já contou 1, 2, 3. Se a gente assumir que as plantas, os gramíneas, são outra, 4 populações. Se a gente contar que todas essas árvores são da mesma espécie, a gente teria 5 populações. Percebam que aqui eu não falei nome de espécie nenhuma, mas que baseando só na sua observação, você consegue verificar que aqui a gente tem espécies diferentes, populações diferentes. E se eu te perguntasse quantas comunidades tem aqui? Apenas uma. Todos eles vão ter relações entre si, tá? Estão compartilhando esse meio ambiente, estão competindo por recursos, né? Se eu tivesse aqui um predador, ele estaria provavelmente caçando, se alimentando desses herbívoros, ok? Então, mais um exemplo para a gente sedimentar bem essa ideia de comunidade. E o ecossistema seria a gente fazer um recorte ainda maior, não é? Estou considerando as populações que estão aqui. Aqui a gente tem uma população de zebra, população de girafa, populações aí, diferentes plantas, diferentes populações de vegetais, mas a gente também vai estar, assim, a partir do momento que eu não estou focando só em comunidade, que eu troquei a palavra para ecossistema, vocês têm que saber que eu já coloquei aqui o conceito de que junto com essa biocenose, junto com esse meio biótico, eu vou considerar o meio abiótico, o meio de coisas não vivas, o meio físico, tá? Então, eu estou considerando solo, rocha, atmosfera, água, temperatura, luz, enfim, ok? Uma lembrança aqui em destaque: ecossistema não tem escala. Então, o aquário da sua casa é um ecossistema. Tem diferentes espécies de peixes, tem vegetaizinhos que você coloca para decorar, tem a pedrinha do fundo do aquário, tem oxigênio na água que você precisa colocar bombinha ali, né? Para injetar, para movimentar essa água e ter bastante oxigênio para os seus peixes. Então, tem algas que são microscópicas, mas vão estar lá, vão ter bactérias, protozoários, uma série de seres vivos microscópicos, mas tudo isso, né, meio físico, junto com as comunidades biológicas, tudo isso vai formar o ecossistema. Então, o ecossistema pode ser tão pequeno quanto uma gota d'água e tão gigante quanto todos os oceanos, como todo o oceano, todos os mares da Terra, tá? Não tem escala, não tem tamanho. Basta que leve em conta a comunidade de seres vivos e o conjunto de meio físico, ok? Aqui nesse slide a gente vai explorar um termo, um termo que é bem interessante, né? Que são 2 termos, na verdade, hábitat e nicho ecológico. Esses termos são muito simples, não tem como a gente confundir muito, tá? Basta que a gente entenda o conceito. No canto aqui a gente tem uma definição, então, que todos esses animais juntos estão no hábitat, tá? O local de vida deles, então a gente poderia falar assim, o hábitat é um endereço deles, tá? Você pode falar assim, professora, mas o mangue, se eu considerar meio físico, meio biológico, eu tô falando também de um ecossistema? Sim, é um dos ecossistemas brasileiros de costa, ecossistema costeiro. Está correta a definição, né? Mas por que eu estou chamando de hábitat? Porque eu estou colocando assim, essa é a morada de uma determinada espécie. Então, ela é relativa a alguém. Vou dar aqui um exemplo. A gente tem aqui o nosso guaxinim brasileiro, né?
o mão-pelada. O mão-pelada é um animal extremamente versátil, né? Se você for aqui no Parque Ecológico do Tietê, você vai ver um monte deles lá, passeando. Inclusive, se você for para lá, esconda seu salgadinho, porque ele vai te atacar, porque ele é um onívoro, come qualquer coisa que estiver perto. Né? No interior a gente tem muito problema, porque essas mãozinhas deles, esses dedinhos deles são muito hábeis, então eles abrem janela, invadem casa. É um terror, né? Então, eles são danadinhos. Mão pelada é um ambiente temporário do mangue. Vai se alimentar aí de ovos de aves, camarões, anfíbios, ok? Então, qual o hábitat do mão pelada? Nessa imagem está mostrando que esse hábitat temporário dele, pelo menos, é um mangue, ok? Pássaro colhelheiro vive nesse ambiente com o endereço dele, mangue. Então, é o habitat dele, o falar aí do mangue, do ecossistema onde ele vive, ok? O que é a diferença, então, do nicho? O nicho é o papel que ele existe entre lá. O nicho é um conceito mais amplo. Ele fala das diferentes maneiras em que os seres vivos vão interagir com esse meio ambiente, ok? Vou dar um exemplo aqui. Robalo, quando jovem, vive no mangue, se alimentando de camarões, um tipo de peixe. Se eu te perguntar qual que é o hábitat dele, tá vivendo aqui no mangue, professora, junto com todo mundo. Beleza. O robalo, ele se alimenta de camarões. Esse saber do que ele se alimenta, como ele vive nesse ambiente, a relação que ele está estabelecendo contra essas outras espécies de camarões, isso constitui o nicho ecológico dele. Por que é importante a gente frisar isso? A gente tem vários aqui outros exemplos, tá? Sempre aqui dentro do quadro a gente tem o nicho ecológico deles, não é? E o habitat deles é sempre o mesmo. Todos têm um habitat igual. Todos vivem no mangue. Porém, o colhelheiro vai comer crustáceos que ele remete no solo, o caranguejo vai comer restos de matéria orgânica e micro-organismos que estão ali, né, no solo, tá? Vive em tocas se alimentando de micro-organismos. O robalo vai se alimentar de camarões e o camarão se alimenta do fitoplâncton, né, um conjunto de algas que fica aí flutuando na superfície da água na área onde a gente tem presença de luz do sol, porque o fitoplâncton, né, ele é fotossintetizante, então ele precisa de luz. Então, aqui você vê que a gente tem o mesmo habitat, mas cada um ocupa um nicho diferente. Esse conceito de nicho é muito importante quando a gente está falando de manejo de ecossistema, porque se basta que, por exemplo, eu coloque aqui nesse ambiente, vou lá no mangue, achei que tá legal eu soltar um outro peixe que tem o mesmo nicho, a mesma necessidade de ambiente do robalo, para que eles se estabeleçam aqui uma competição severa, sendo que o mais adaptado, o competidor mais voraz, aquele que cresce mais rápido, que se alimenta de mais coisas diferentes, aquele que se reproduz mais rápido, e esse vai dominar o ambiente. Sempre quando a gente tem sobreposição de nicho das espécies que ocupam mesma função no ambiente, uma delas tende a ser eliminada ou entrar em extinção nesse local, por exclusão, da seleção natural, porque existe uma sobreposição do nicho, os dois têm a mesma necessidade, ganha aquele que é o melhor competidor, ok? Então, nós temos aqui, se eu colocasse aqui uma outra espécie com o mesmo nicho do robalo, eu poderia levar a espécie de robalo à extinção nesse ambiente, não é? Então, e se eu tirei o robalo aqui, eu vou interferir, extinguir uma espécie em toda a rede de relações que surgiram nesse ambiente. Então, a gente vai voltar a esses termos lá na frente, porque são muito importantes para a gente entender como o homem interfere nos ecossistemas naturais, ok? Então, aqui na frente a gente tem esse material não é meu, né? Esse slide aqui, essa imagem que está na tela de vocês. Então, aqui eu coloco de onde eu tirei esse material, tudo bem? Grande abraço. Precisando de qualquer coisa e tendo dúvidas, coloquem ali nos comentários. Obrigada.